Tudo bem? Mais uma vez, eu cá, es- cá estou, professora Gilmara. Como mencionei na aula anterior, eu sou professora da disciplina de Sociologia no Colégio Deputado Mané Rodrigues, no município de Viçosa. Leciono nas turmas de segundo ano. Hoje eu preparei esta aula especialmente para as turmas do segundo ano A, B e C. O assunto que será abordado no nosso livro é referente ao livro Sociologia Hoje, da editora Ática. Bom, na aula anterior, na videoaula parte 1, nós vimos dois tópicos, que foi o tópico 1, relacionado a interpretações sobre a formação do Brasil, e o tópico 2, que é relacionado à integração, ou à geração de 1930. Nesta videoaula, serão abordados três temas. Primeiro, será feita uma discussão em torno da questão racial, entendida a partir do legado da escravidão. Tópico 4 é um debate em torno da questão do subdesenvolvimento e da dependência econômica. E, por fim, será feita uma exposição de teses que tratam da desigualdade social no Brasil, nos dias de hoje, especialmente a precarização do trabalho e o trabalho informal. Bom, a escravidão e a questão racial. A herança escravista e a questão racial, elas são temas que são abordados por vários autores, dentre eles historiadores como Fernando Novaes, Emília Viotti, Sidney Chalhoub, Silvia Runaut e Cecília Maria. Vamos ter sociólogos também, como Otávio Iane, Fernando Henrique Cardoso, Antônio Sérgio Guimarães e Sérgio Costa. Ainda teremos um antropólogo que é o Kabengele Munanga. Todos esses autores, mas especialmente os sociólogos, eles vão ter como referência de estudo as obras de Florestan Fernandes. Em suas obras, o Florestan ele aborda temas como a metodologia sociológica, o subdesenvolvimento, as classes sociais e a questão linguística. Trago para vocês uma foto de Florestan Fernandes, da qual vocês podem ler, acima da foto dele, a frase "o pai da sociologia brasileira". Porque Florestan ele foi tão importante, tão significativo dentro da história do estudo, da formação do Brasil, e ele foi um dos primeiros a fazer um estudo que serve realmente de base para os estudiosos de hoje, que ele ficou conhecido como o pai da sociologia brasileira. Bom, Florestan Fernandes. Para Florestan Fernandes, a escravidão no Brasil ela tomou formas distintas e se conecta direta e indiretamente com os ciclos econômicos do período colonial. O Florestan Fernandes ele tem uma ideia muito parecida com a de Caio Prado Júnior. Na verdade, não muito parecida, ele se assemelha um pouco à abordagem de Caio Prado Júnior. Florestan ele vai entender que o Brasil ele se estruturou, ele se formou a partir de uma economia exportadora. O Brasil ele vai se estruturar exportando produtos para outros países. No período colonial, essa exportação ela vai acontecer especialmente em relação à metrópole portuguesa, tá? A economia do Brasil ela vai ser marcada especialmente pela especialização de determinados ramos de produto em termos de exportação do Brasil para outros países. Florestan Fernandes ele observou que a estrutura de dominação social do período colonial que existia do Brasil para com a colônia portuguesa, ela teria sido preservada no processo de modernização capitalista no Brasil, na medida em que, lá no século XX, aquela relação de dependência que existia na colônia, do Brasil colônia com a metrópole, ela vai permanecer quando acontece a modernização do Estado, só que de uma outra forma. Em vez do Brasil ele ter uma relação de dependência com a metrópole portuguesa, ela vai ser agora uma relação mais ampla, Vai ser transferida essa relação de dependência para o mercado capitalista europeu. Ou seja, o Brasil passa a depender economicamente do país capitalista europeu, certo? E para o Florestan Fernandes, a escravidão ela projeta-se como um fenômeno que tem reflexo na organização social da sociedade brasileira, desde o período da colonização dela. Ele vai dizer que lá no período da colonização, a escravidão
ela colocava o povo negro numa relação de desigualdade, uma relação de inferioridade. E que isso se arrasta até os dias de hoje, né? Esse reflexo da colonização se arrasta até hoje. A desigualdade social, por exemplo, ela tem relação direta com a escravidão, essa desigualdade que nós temos hoje, em relação ao negro e branco. Ela tem relação direta com a escravidão, mais particularmente com o modo como o negro ele foi incorporado na sociedade, porque como nós sabemos, quando o negro ele vem para cá, lá da África, que ele é trazido para cá, ele é trazido numa condição de escravo, né? Uma condição de ser selvagem, uma condição de animal que vem aqui para trabalhar forçado. E foi assim que o negro foi incorporado na sociedade escravista, né? Quando acontece a abolição em 1888, há também um outro desfecho, né? Depois da abolição, a gente tem que ver como é que esse negro, que agora vai ser livre, ele vai ser inserido, ele vai ser integrado e incorporado na sociedade de classe. Né? A libertação dos escravos, a abolição da escravidão, ela foi um marco histórico. No entanto, é fundamental questionar em que medida as desigualdades sociais que eram baseadas lá na colonização, lá no período da escravidão, relacionadas à cor, elas prevaleceram e elas se reproduzem nos dias de hoje. Porque assim, o que nós vemos hoje tem um reflexo enorme na questão da nossa formação. E o Florestan Fernandes, para ele poder entender esse processo e explicar, ele vai escrever uma obra, que é a obra A Integração do Negro na Sociedade de Classe, da qual ele estabelece o conceito de mito da democracia racial. Bom, vamos tentar entender o que seria esse mito. Mito vem uma ideia de ilusão, uma coisa ilusória, uma coisa que não existe. Democracia, algo que é justo, igual, né? E racial vem de raça. Então, se a gente for juntar essas três definições, a gente vai dizer que o mito, o mito da democracia racial é a ideia de que existe uma coisa justa e igual, mas que não existe. Democracia racial é uma coisa igual. Agora, quando você coloca junto com o mito, aí tem uma ilusão de algo justo em relação à cor. É uma ilusão. Segundo Florestan, a democracia racial ela teria sido criada para difundir a ideia de que não existem distinções sociais entre negros e brancos, a fim de afirmar uma suposta convivência pacífica e harmônica entre brancos e negros. Democracia racial. Mas se nós formos olhar ao pé da letra, essa democracia ela não existe. Porque socialmente nós vamos pegar o nosso contexto histórico, o nosso contexto social, vamos ver. O negro ele sempre está em uma condição de inferioridade, até mesmo nos dias de hoje, em relação a emprego, em relação à escolaridade, né? Ou o negro sempre está em situação de inferioridade. E essa ideologia de inferioridade do negro, de desigualdade entre brancos e negros, ela se propaga até os dias de hoje. Segundo o Florestan Fernandes, exemplos dessa afirmação de ideologias de igualdade, né? Ela vai existir até hoje. Perdão, gente. Segundo o autor, a ideologia de democracia racial ela existe até hoje. Só que, na verdade, é um mito. Porque nós vamos ver questões de racismo, nós vamos ver questões de preconceito, de discriminação. Então, isso mostra que a democracia racial, na verdade, ela é um mito, né? Ela é uma ilusão. O negro, ele continua sofrendo mesmo sendo livre. Exemplo disso, quando você vê pessoas dizendo que no Brasil não existe distinções entre raças. É como se fosse tampar o sol com a peneira. Ah, gente, no Brasil é todo mundo tratado igual, as oportunidades sociais elas estão abertas de forma igual para todos, seja branco ou negro. O negro, ele só não sai da condição que ele está porque ele está satisfeito com o modo e com o estilo de vida dele. Quando na realidade não é bem assim. Até levando um questionamento para vocês. Será que realmente o negro tem condições iguais?
Tem uma pesquisa que foi feita e descrita no livro de vocês, que foi feita pela Unesco, né? Denominando o índice de vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade racial. Segundo esse estudo, o Brasil, a probabilidade de jovem negro ser assassinado, ela é 2,5 vezes maior do que de um jovem branco. Um outro dado indica também, né, que a taxa de jovens negros mortos por 100 mil habitantes subiu de 60,5 em 2007 para 70,8 em 2012. E entre jovens brancos, de 26,1 para 27,8. Ou seja, mesmo a taxa de assassinatos, mesmo que essa taxa ela tenha aumentado tanto para brancos quanto para negros, a frequência de mortos de jovens negros, que já era maior, ela cresceu muito mais do que a de jovens negros. Então, dentro dessa pesquisa, a gente já pode perceber que essa ideia de igualdade social, de democracia racial, ela não existe. Na verdade, ela é um mito, como o próprio Florestan Fernandes dizia. Trago para vocês dois exemplos de duas fotos, dois casos, né, de mortes de negros, jovens negros, que repercutiram muito na mídia, como o caso de 5 jovens que foram alvejados em um carro com 111 tiros disparados por policiais militares, alegando que eles estavam ameaçando a sociedade ali em si. 5 jovens, gente, 111 tiros, e eram jovens inocentes. Outro caso foi o caso do jovem João, né, que foi morto dentro da própria casa por policiais que estavam em uma operação teoricamente pacífica, tá? Bom, para Florestan Fernandes, se de um lado o mito da democracia racial ele teria consolidado a crença de que a situação do negro se deve à sua própria incapacidade de superar as dificuldades sociais, tais como o desemprego e pobreza, por outro lado, o mito ele desresponsabiliza o branco e o isenta dos efeitos da abolição. Quando você coloca dentro da sociedade que todo mundo é igual, você acaba colocando todo mundo é igual e que todo mundo tem o mesmo direito, você acaba colocando o negro como sendo uma pessoa que está acomodado e que ele não quer sair da situação que ele está. E isenta o branco da condição de ter deixado o negro numa situação degradante, né? Entretanto, segundo Florestan Fernandes, né, o mito da democracia racial ele poderia sim ser usado como um ponto de partida para a melhoria da condição do negro. De que modo? A gente deveria saber que realmente existe esse mito, existe essa ideia de que todo mundo é igual e aceitar que existe esse mito. E a partir desse mito, a gente levantar uma luta, um movimento feito por negros, por pardos, que buscasse que a igualdade entre brancos, negros e pardos, né? Onde todo mundo tem os mesmos direitos, as mesmas condições sociais, onde não existe uma relação de inferioridade e superioridade entre brancos e negros. Nós não podemos negar que dentro da nossa sociedade existe essa ideia de que todo mundo vive igual, quando na realidade não vive, ok? Então assim, galerinha, eu vou explicar a parte 1 aqui nessa videoaula. Já a parte 2 eu vou fazer um outro vídeo. Os tópicos 4 e 5 eu vou fazer em um outro videozinho para não ficar tão longo.